Bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos caminhando para o final desta lição de Efésios. E a lição de número 12, Paulo já vem fazendo um discurso de despedida, porque ele começou falando que nós fomos escolhidos por Deus para a salvação em Cristo Jesus, mediante a graça de Cristo, e isso pela fé. Precisamos ter fé e nos apropriarmos do presente que é a salvação em Cristo. Que Jesus derrubou na cruz a parede que separava gentios e judeus e nos fez um só povo, unidos com Deus e uns com os outros. E neste processo nós nos tornamos corpo de Cristo, edificados em Cristo. Jesus é a cabeça e nós, os membros, a igreja, somos o corpo. E esse corpo precisa também andar em unidade com Deus e uns com os outros. E nós aprendemos com Paulo também que a nossa unidade familiar ela é muito importante. Assim como é importante a unidade entre patrão e empregado, entre servos e escravos, entre pessoas que aceitam a Jesus. E Paulo vem aqui se despedindo já nesse discurso de Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20. É o texto da lição da semana. E o verso central está em Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. O diabo, ele está sempre no ataque. E nós, como cristãos, precisamos permanecer firmes também, atacando e indo para frente em Cristo Jesus. Não é tempo de cochilar, não é tempo de desanimar, é tempo de se levantar como soldado e prosseguir nesta luta, firmes, como diz Paulo aqui para nós. E a lição de sábado traz a história de Eliseu e seu servo, quando a cidade de Samaria estava cercada pelo exército inimigo. E aí o servo de Eliseu sai do seu alojamento, meio sonolento, e ele vai para fora do acampamento. Quando ele chega fora do acampamento, ele olha aquele exército numeroso e fica preocupado. Volta para a tenda e fala para Eliseu: "Ai, meu senhor, que faremos?" E Eliseu fala para ele o seguinte: "Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles." Uma resposta que não afetou o semblante do servo do profeta. O servo continuou preocupado. Então, diante daquele exército numeroso, Eliseu ora a Deus pedindo que abrisse os olhos do servo para que ele visse aquela legião de anjos do céu guardando aqueles servos, guardando aquele pequeno povo, Eliseu e seu servo. Então, a oração do profeta foi atendida imediatamente. O servo olhou para as muralhas novamente, mas desta vez o véu entre o visível e o invisível foi levantado. Então, ele viu não somente um exército, mas ele viu 2 exércitos. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Está em 2 Reis 6, de 15 a 17, essa história. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Que os anjos do Senhor foram comissionados para nos guardar. Se nós estamos passando por uma luta, por uma batalha ferrenha, e às vezes nos achamos sozinhos, não se preocupe, não fique com medo. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você, assim como o moço, veja que nós estamos cercados de anjos. Na meditação matinal, olhando para o alto, a serva do Senhor nos diz assim, que aquele grupo de anjos tinham vindo com grande poder, não para destruir aquele exército, mas não para exigir também homenagem, mas para acampar em redor e ministrar aos desamparados e fracos servos de Deus. Salmo 34, 7 nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos. Nós temos milhões e milhões, miríades e miríades de anjos ordenados para cuidar de cada um de nós. Nós temos mundos não caídos, que não pecaram, que olham para nós observando, torcendo para que nós sejamos firmes no Senhor. A nossa oração também é para que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e também enxerguemos a realidade do conflito e no Senhor lutemos com esperança e coragem. A lição de domingo, discurso de batalha.
Paulo, ele falou da missão da igreja usando termos militares. Ele nos compara a soldados, nós estamos numa batalha, nós devemos usar a armadura, as armas corretas, linguagem militar. Que o soldado tem que permanecer firme, soldado não cochila, soldado não dormita, nem posto no seu dever. Soldado é soldado. Por que esse discurso de batalha? Porque nós vivemos num conflito e nós somos combatentes. Nós não combatemos, fazemos um combate físico, mas um combate espiritual. Nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra Satanás e os demônios. Paulo concluiu Efésio com um chamado à batalha, instando os crentes a tomar posição contra o mal. Irmão, não é hora de brincar com o mal. Tome posição contra o mal. O mal. E a lição ainda fala sobre as exortações de batalhas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos várias histórias onde o povo de Deus se viu em apuros, como foi o momento ali da história de Eliseu, mas que o Senhor proveu livramento e vitória. Primeiro, uma delas que nós podemos citar, o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho? Foi aquele cajado que Moisés tocou na água? Não, foi o poder de Deus através dele. Quando Davi estava também ali a lutar com Golias, um jovenzinho e um gigante, foi aquela pedra que derrotou Golias ou foi o poder de Deus? Com certeza foi o poder de Deus. Quando Gideão, com apenas 300 homens e uma tocha e um cântaro na mão, uma trombeta na mão, foram enfrentar os midianitas e com um exército de 300 homens venceu os midianitas, que era um exército numeroso. Quem venceu a batalha? Os Gideão e os seus 300 homens? Não. Foi Deus, o poder de Deus. Quando os israelitas circundavam os muros de Jericó, e no momento que Deus ordenou que eles gritassem, e os muros foram ao chão, foram aqueles gritos que derrubaram a muralha? Não. Foi o poder de Deus. Amém? Quando Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém e deixou o povo amedrontado, e numa noite um anjo saiu, um anjo do Senhor, saiu e feriu numa noite 185 mil soldados assírios. Quem ganhou essa guerra? Foi o Senhor. Não tenha medo de lutar com o Senhor. Não tenha medo de lutar com Cristo, que é o nosso líder. No futebol é comum a linguagem dos torcedores de um time, quando esse time está permanecendo na primeira colocação da tabela do campeonato, é comum os torcedores dizerem hoje em dia: siga o líder, siga o líder. Irmãos, nós não estamos num campeonato de futebol, nós não estamos numa competição, nós estamos numa batalha, numa guerra. Soldado, permaneça firme, soldado. Siga o líder se você quiser ser vencedor. Siga o líder. Quem é o nosso líder? Jesus. O Jesus que ganhou as batalhas do Velho Testamento, o Jesus que tem nos ajudado nas batalhas diárias e vencido por nós, pede que nós sigamos a Ele bem de pertinho, porque se nós seguirmos Jesus de perto, nós também nele venceremos. Amém? As batalhas que nós ganhamos são na força do Senhor. Fortalecidos em Cristo é a lição de segunda. E em que sentido o grande conflito que envolve poderes sobrenaturais literais é central no argumento de Paulo? E por que manter essa verdade diante de nós é importante em nosso caminho com Jesus? Não esqueça o discurso de batalha. Nós estamos numa batalha espiritual, chamada de grande conflito, e portanto lutando contra poderes invisíveis. O Senhor nos honrou ao nos escolher como soldados. Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Cristo nos escolheu. E nós aceitamos o chamado mediante a graça de Cristo. Nós aceitamos. A nossa guerra nessa guerra nós não temos armas próprias.
O Senhor nos deu uma armadura completa e devemos vestir cada peça e então ficar firme, unidos com Cristo. Paulo usou o sinônimo de poder e força para enfatizar o seu argumento que o poder a ser exibido por mim e por você, como igreja, como povo de Deus, não pertence a nós. Esse poder está atrelado a Cristo Jesus. Esse poder vem de Deus. A força para cada conflito presente e futuro encontra-se na união com Cristo ressuscitado e exaltado. Lembre-se que Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado acima de toda potestade. Jesus, ele venceu para nos fazer vencedores. Você está empenhado em seguir Jesus de perto? Se você, como soldado, está empenhado em seguir Jesus de perto, eu vou deixar essa citação do grande conflito, que diz o seguinte: então se prepare para a batalha contra o adversário. Quanto mais fielmente o cristão imitar o modelo divino, mais se tornará alvo dos ataques de Satanás. Você está sendo muito atacado? É porque você está perto de Cristo. O soldado que anda colado em Jesus, seguindo Jesus de perto, este soldado, o inimigo tem muito interesse em destruir, porque ele odeia Deus. Satanás ali na cruz não foi capaz de destruir Cristo, achando que a morte de Cristo ia deixar ele calado para sempre. Mas Jesus ressuscitou e foi exaltado acima de todo poder. Então Satanás agora não tem mais poder contra Deus. E ele virou-se com ira e começou a perseguir os seguidores deste líder Jesus. Se você segue Jesus de perto, tenha certeza que o inimigo vai atacar com todas as suas armas. Mas não tenha medo, Jesus já venceu e nós em Cristo também venceremos. O grande conflito nas cartas de Paulo é a lição de terça-feira. Ele é apresentado numa linguagem militar, como nós já falamos. Nós, como soldados, num conflito cósmico, temos que compreender, a partir dos textos de Romanos 13, Tessalonicenses 5, 2 Coríntios 10, nós precisamos compreender que esta guerra está chegando ao fim, porque Jesus está voltando. Nós conhecemos o tempo pelas profecias. O soldado está alerta ao tempo, o soldado está alerta aos acontecimentos, mas o soldado está alerta também muito mais com a sua preparação devida, porque o tempo é chegado de nós despertarmos do sono, porque vai alto a noite e o dia vem raiando. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, amém? Jesus está voltando. E nós precisamos, como soldados, despertar da sonolência espiritual. Soldado no posto de dever não cochila nem dorme. Nós precisamos assumir uma posição para com Deus. Seguir Jesus de perto com tudo que envolve essa aproximação. Soldado obediente, soldado fiel, soldado leal, soldado comprometido, soldado que ama este líder maior que é Jesus, para poder combater o bom combate, ainda mais sabendo que esse combate está chegando ao seu final. Amém? Glória a Deus, porque vai alta noite e vem chegando o dia da volta do nosso líder Jesus, o nosso Salvador. A nossa vigilância está relacionada ao tempo que vivemos. Fiquemos firmes no Senhor. Resistência no antigo campo de batalha. A lição de quarta-feira, ela vem com esse título: Resistência no antigo campo de batalha. Efésios 6, de 10 a 20, como já falei, é o texto base da lição da semana. Porque isto, lendo esse texto, nós notamos cada vez que Paulo usou alguma forma do verbo ficar, permanecer. Por que ele usava e usou estas palavras, ficar e permanecer? Por que isso era tão importante para Paulo? Porque nós devemos lembrar, como já foi dito, que nesta batalha cósmica nós somos soldados. Nós não devemos assumir uma postura relaxada no combate, para não sermos derrotados. A nossa obra como soldados é de ataque. Lutemos com bravura ao lado do Senhor. Não seja um cristão mole, um cristão que não tem forças, um cristão que não consegue. Seja um cristão fiel, leal,
E o Senhor vai te fortalecer para você, para mim, para nós lutarmos com bravura. Somos soldados de Cristo e cada um de nós temos um campo de batalha. Um campo de batalha individual. A sua luta é sua, a minha luta é minha. Mas nós juntos, você pode pensar, só eu que passo por isso. Ah, eu estou sofrendo por aquilo. Ah, por que isso, por que aquilo? Lembre que nós temos irmãos espalhados em todo o mundo, também individualmente num campo pessoal de batalha, lutando as suas lutas, sofrendo os ataques de Satanás, mas permanecendo fiel, porque ele quer dar a coroa da vida. Lembre-se que não é só você que está num campo de batalha. Além de nós estarmos, cada um pessoalmente, no nosso próprio campo de batalha, nós temos Jesus que luta conosco, porque ele disse que estaria conosco até o fim. E ainda não chegou o fim, mas daqui a pouco vai chegar. Permaneça firme, permaneça firme. Se a doença chegar no teu lar, se a enfermidade está assolando a sua família, permaneça firme, resista. Se o divórcio está sendo discutido na sua casa, permaneça firme. Se você tem um filho imergido nos vícios deste mundo, permaneça firme, soldado. Se você está desempregado e olha para os lados e não vê saída, soldado, permaneça firme. Se a sua fé está vacilando diante dos acontecimentos do mundo, soldado, permaneça firme. É o chamado de Paulo, é o chamado de Deus para cada um de nós e é o meu chamado para você. Se você perdeu um filho como eu perdi, permaneça firme. Jesus está voltando. O galardão é certo, soldado, permaneça firme. Soldados, vista a sua armadura. Vista a sua armadura. Assim como os problemas são conforme cada um de nós podemos suportar, as armaduras também são apropriadas para cada um. Nós que estamos nessa guerra, nós não podemos lutar usando a arma de uma outra pessoa. Lembram de Davi? Quando ele foi para levar alimento para os seus irmãos na batalha contra os filisteus, que deram a armadura de Saul para Davi vestir e não serviu? Não dependa de outras pessoas nesta batalha, mas dependa de Deus. Vista as suas armaduras. Conforme os problemas chegam na sua vida, vista as armaduras que Deus vai colocando na sua vida para você estar firme, resistir os ataques e ser vencedor. Podemos ser atingidos, podemos ser feridos na batalha, mas permaneça firme. O Senhor luta conosco. A ordem do Senhor é permanecer firme. Aquele que nos guarda não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Soldado de Cristo não cochila também. Resista. Essa batalha Cristo já venceu, mas a luta continua. Logo ela vai findar. Então, enquanto ela não finda, soldado, resista, permaneça firme. A lição de quinta-feira, lutando contra poderes malignos. O verso 12 de Efésios 6, 12, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todos os poderes do mal. Compreenda que a nossa luta, que a sua luta, a minha luta, não é contra um esposo, não é contra um filho, não é contra um vizinho, contra um amigo de trabalho, contra um colega de faculdade. A nossa luta não é contra a sogra, as noras, não é contra pessoas. A nossa luta é contra um inimigo invisível. E Paulo estava enfatizando a realidade da luta dos crentes contra os poderes malignos. A nossa luta é contra Satanás e os príncipes, o príncipe dos demônios. Nossa luta é contra Satanás e os demônios. Satanás é o príncipe deles. Os demônios obedecem às ordens de Satanás para fazer todo o mal contra os filhos de Deus. Mas não tema, permaneça firme. Os Satanás e os seus anjos se uniram, mais ainda em uma aliança, para fazer todo o mal possível ao homem, com um único meio de ferir a Deus. Os ataques que vêm contra nós, Satanás gostaria de fazer contra Cristo, mas ele não pode mais. E para ferir o coração de Deus, ele atinge a mim e atinge a você.
Por mais que esses poderes do mal guerreiam contra nós, eles estão sujeitos a Cristo. Todos os poderes estão sujeitos a Cristo. Mais uma coisa eu falo para você, não subestime o poder do inimigo. Ele é real, ele existe, ele é mau. Não brinque com Satanás. Ele é mau. Ele vai ser destruído e não quer ser destruído sozinho. Quer levar o maior número de pessoas possíveis nessa batalha. Então, soldado, não vacile. Soldado, não desanime. Soldado, vista as armaduras que Deus nos concede. Soldado, lute com bravura. Permaneça firme ao chamado da lição para nós nessa semana. Deus está na batalha e nos oferece o melhor armamento, a sua armadura. A armadura da fé, a armadura da justiça, a armadura da verdade, a armadura da salvação, a armadura do Espírito Santo. São as armas que Deus nos oferece. E para concluir a lição, não baixe as armas. Não baixe as armas. Nesse conflito, nossa obra como soldados do exército de Cristo é de ataque. Tem muito soldado de Cristo em paz. Isso é preocupante. Há um jargão popular que fala assim, que muitas pessoas falam: eu não quero guerra com ninguém. Não, nós não devemos guerrear contra ninguém, realmente. Nós devemos guerrear contra o pecado. Eu não quero guerra com ninguém, nem com o pecado. Eu amo pecar, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Eu estou dormindo espiritualmente. Soldado, é guerra. A lição nos fala aqui para nós que haja guerra. Guerra até o fim da história da terra. Em vez de paz por meio da apostasia e do pecado, haja guerra. Paulo, ainda no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz para nós que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Soldado de Cristo não vive em paz neste mundo. Nós temos uma paz interior que o nosso Jesus nos confere se nós fizermos dele o nosso líder maior e estivermos ligados a ele, fiéis e leais a ele. Ele nos dará paz. Mas o nosso contexto nestes últimos tempos, desde que entrou o pecado, é um contexto de guerra. É guerra, irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual. Não se deixe ser vencido. O conflito está caminhando para o seu final, para o seu desfecho final. Permaneça firme, soldado. O nosso comandante de Gênesis a Apocalipse nunca perdeu uma batalha, louvado seja Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. E por isso, nós devemos confiar que em Jesus seremos vencedores. Permaneça firme, soldados. Se morrer na batalha, que falemos como Paulo falou. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Combati o bom combate, persista no combate. Terminei a minha carreira. Não desista no caminho. Tem muito soldado que é atacado pelo inimigo, ferido pelo inimigo, está ficando pelo caminho. Guarde a fé, como Paulo nos ensina. Não perca a fé. Estou com fé fraca. Peguemos a palavra de Deus. Nos alimentemos da verdade que é a palavra de Deus. Dobremos a nossa mente e o nosso coração em oração, nossos joelhos em oração e dependamos de Cristo. Falemos deste amor de Deus a outras pessoas. Vamos combater o bom combate da fé. Vamos completar a carreira juntos, meu irmão, minha irmã, porque a nossa carreira está chegando ao fim. Nós vamos receber de Deus a coroa da vida eterna. Mas precisamos guardar a fé. Precisamos permanecer firme, porque é o chamado de Deus para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe, soldados, para que com as armaduras certas, com o líder correto, recebamos a coroa da vida eterna e estejamos para sempre e eternamente com o nosso Cristo Jesus e Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.